Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Como saber se Deus me chamou? Sermão 2493, pregado na noite de domingo, 18 de abril de 1885, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Quando Jesus passou por ali, viu um homem chamado Mateus sentado na cobrança de impostos. E ele disse a ele: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Mateus 9, verso 9. Isso é um pouco de autobiografia. Mateus escreveu este verso sobre si mesmo. Eu posso imaginar ele, com a sua caneta na mão, escrevendo todo o resto deste evangelho. Mas posso imaginar que quando ele chegou a esta passagem tão pessoal, ele colocou a caneta de lado por um minuto e secou os olhos. Ele estava chegando a um incidente memorável e inacreditável em sua própria vida, e ele o registrou com emoção trêmula. Quando Jesus passou por ali, viu um homem chamado Mateus. O evangelista não poderia ter dito muito menos sobre si mesmo do que isto. Ele viu um homem chamado Mateus sentado na cobrança de impostos, e ele disse a ele: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Eu não acho que haja qualquer parte do evangelho de Mateus que o tenha tocado mais do que esta parte na qual ele estava escrevendo a história do amor divino por ele mesmo e de como ele mesmo foi chamado para ser discípulo de Cristo. Eu reparo numa distinção muito séria entre a maneira de Mateus registrar sua chamada e o estilo muito geral dos convertidos relatar suas experiências hoje em dia. O homem parece sair corajosamente, com um passo saltitante e um ar vanglorioso, e grita que era o maior canalha que já viveu, e conta com muito entusiasmo como costumava xingar e jurar, e fala como se houvesse algo do que se orgulhar em todo esse mal. Sente-se, Senhor, sente-se e nos dê a história neste estilo. Quando Jesus passou por ali, viu um homem chamado Mateus. É mais ou menos tudo o que nos importamos em saber. Conte-nos de forma tão breve quanto puder como o Senhor o chamou e o habilitou a seguir a Ele soberanamente. Há uma modéstia nesta narrativa, não uma modéstia falsa, de forma alguma. Não há ocultação dos fatos do caso, não há ofuscamento da graça de Cristo, mas há uma ocultação de Mateus em si mesmo. Ele menciona que era publicano. Na lista que ele dá dos apóstolos, ele se chama Mateus o publicano. Os outros evangelistas raramente o chamam de publicano. Eles nem mesmo o chamam de Mateus, como regra. Eles dão seu nome mais respeitável, Levi. E eles têm mais a dizer sobre ele do que ele diz sobre si mesmo. Sempre é melhor para nós, se houver algo a ser dito em nosso louvor, não dizer isso nós mesmos, mas deixar alguém mais dizer. Irmão, se seu trompetista estiver morto, guarde a trombeta. Quando essa trombeta precisar ser tocada, haverá um trompetista encontrado para usá-la, mas você nunca precisa tocá-la você mesmo. Este verso me toca tão ternamente que não sei como transmitir para vocês exatamente como sinto sobre isso. Eu tentei imaginar-me como Mateus e ter que escrever essa história, e tenho certeza de que, se eu não tivesse sido inspirado como Mateus foi, eu nunca teria feito isso tão belamente como ele fez, pois é tão cheio de tudo o que é comovente, terno, tímido, verdadeiro e gracioso. Quando Jesus passou por ali, viu um homem chamado Mateus sentado na cobrança de impostos. E ele disse a ele: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Por favor, note, talvez você não tenha notado na nossa leitura onde Mateus colocou esta história. Ela é colocada imediatamente depois de um milagre.
Alguma questão foi levantada em uma harmonia dos evangelhos sobre a posição exata desse fato. Se ele ocorreu exatamente onde Mateus o conta, ou se ele estudou mais o efeito do que a cronologia. Às vezes, os evangelistas parecem ignorar a posição cronológica de uma afirmação e colocá-la fora de seu lugar correto para que seja mais adequada para outro propósito. Bem, eu não sei sobre a cronologia desse evento, mas parece-me muito bonito por parte de Mateus registrar sua conversão justamente aqui. Agora, disse ele, vou contar-lhes um milagre sobre o Salvador ter feito o homem paralítico pegar sua cama e andar. E então vou contar-lhes de outro milagre ainda maior, como havia outro homem que estava mais paralisado, preso às suas ganâncias e a um tráfico prejudicial, mas que, no entanto, ao comando soberano de Jesus Cristo, abandonou essa ocupação e todas as suas ganâncias para seguir seu mestre divino. Sempre que você pensar na sua própria conversão, querido amigo, considere-a um milagre e sempre diga a si mesmo: foi uma maravilha da graça soberana. Se a conversão de alguém não foi um milagre de misericórdia, foi mero ato do próprio querer humano, seu suposto livre-arbítrio, a minha conversão foi um milagre. Foi uma condescendência extraordinária de Cristo olhar para um pecador como eu era, e nada além de um milagre da graça soberana poderia ter me salvado. Assim, Mateus conta a sua própria história de maneira muito terna, mas conta de forma muito sugestiva, colocando-a logo após um milagre notável. E acho que o evangelista pensou que havia alguma semelhança entre o milagre e sua própria conversão, pois não há nada que paralise um homem em relação às coisas espirituais como a luxúria do ouro, o amor ao dinheiro. Mateus, de forma alguma, estava buscando Cristo, buscando Deus. Ele já tinha o seu Deus era Mamon, era o dinheiro. Ele estava disposto a tudo para ter uma vida cheia de bens. Deixe um homem se envolver em opressão e extorsão, como faziam os publicanos, e a consciência se endurece como com um ferro quente, e o extorsor não é propenso a sentir ou desejar o que é certo. Mas aqui estava um homem envolvido até o pescoço em uma ocupação maligna. Mas em um momento, ao chamado soberano divino, ele é obrigado a se desfazer de todas as suas esperanças de ganho para seguir a Cristo. Foi um milagre semelhante e igual ao do levantar do homem paralítico, que pegou sua cama e andou. Você também, querido amigo, pode traçar um paralelo, talvez, entre sua conversão e algum milagre do Mestre. Foi, no seu caso, a expulsão de demônios? Foi a abertura dos olhos dos cegos? Foi o desbloqueio de ouvidos surdos e a liberação de uma língua silenciosa? Foi a ressurreição dos mortos? Ou ainda mais que isso, foi a convocação da corrupção em si mesma do túmulo, como quando Jesus gritou: Lázaro, sai! E Lázaro saiu. De qualquer forma, convido você que conhece o Senhor, no silêncio de suas almas, apenas a sentar e pensar, não sobre Mateus, mas sobre nós mesmos. Eu vou pensar sobre um homem chamado Spurgeon, e você pode pensar sobre um homem chamado John Smith, ou Thomas Jones, ou qualquer que seja o seu nome. Se o Senhor olhou para você com amor eterno e soberano, você pode colocar seu próprio nome no texto e dizer: enquanto Jesus passava, daí ele viu um homem chamado James, ou John, ou Thomas. E vocês, mulheres, também podem colocar seus nomes, vocês, Marys e Janes, e assim por diante. Apenas sente e pense como Jesus disse a cada um de vocês: siga-me. E como nesse momento feliz você se levantou e o seguiu. E desde aquele momento você realmente pôde cantar, como já cantou muitas vezes desde então. Está feito. A grande transação está feita. Sou do meu Senhor e Ele é meu. Ele me chamou soberanamente e eu o segui, encantado em confessar ao som da voz divina. Alto céu que ouviu o voto solene. Esse voto renovado será ouvido diariamente. Até na última hora da vida me curvo e bendigo na morte um laço tão querido que o amor livre e soberano produziu.
Com algum grau de rapidez, vou tentar levar suas ideias a vários pontos desta narrativa interessante e instrutiva. O primeiro é que este chamado do homem chamado Mateus pareceu acidental e improvável. Enquanto Jesus passava por ali, justamente enquanto ele estava ocupado com algum trabalho, saindo de Cafarnaum talvez, ou simplesmente andando por uma de suas ruas, foi quando ele passava por ali que esse evento aconteceu. Quando ele passou, ele viu um homem chamado Mateus. É assim que falamos quando falamos de coisas que, como dizemos, acontecem entre aspas. Mal sabemos por quê. Agora, querido amigo, foi assim que você foi convertido? Não sei há quanto tempo foi, mas aconteceu, não foi? Ainda assim, parecia pouco provável que algum dia acontecesse. Olhando para o caso de Mateus, agora parece ter sido algo muito improvável que ele se tornasse seguidor de Jesus. Cafarnaum era a cidade própria de Cristo, então ele estivera lá com frequência. Ainda assim, Mateus permaneceu não salvo e não interessado. Parecia, entre aspas, por muito tempo, que Cristo não tinha visto aquele homem chamado Mateus, de forma especial, como viu nesta ocasião específica. O chamado eficaz tem seu tempo determinado por Deus na eternidade. E você, querido amigo, foi a um lugar de culto muitas vezes antes de ser convertido. Talvez tenha ido lá regularmente desde que era criança. Ainda assim, não foi até aquele dia específico de graça soberana que algo especial aconteceu com você. Assim como não foi até o momento registrado em nosso texto que algo muito especial aconteceu com um homem chamado Mateus. Além disso, naquele momento, Jesus parecia estar ocupado com outra coisa, pois lemos, enquanto Jesus passava por ali. E talvez tenha parecido a você que o pregador estivesse visando algo diferente quando sua palavra foi abençoada para você. Ele estava talvez confortando os crentes, mas Deus enviou a mensagem para você, um pobre pecador não convertido. Estranho, não foi? Tanto no caso de Mateus, quanto no seu próprio. Naquele momento também havia muitas outras pessoas em Cafarnaum, mas Cristo não as chamou. Ele as viu, mas não da forma especial como viu o homem chamado Mateus. E da mesma forma, naquele dia de misericórdia soberana, quando você recebeu a bênção da salvação, talvez houvesse uma congregação lotada. Mas quanto você sabe, a bênção não alcançou ninguém além de você. Então, por que veio até você? Você não sabe, a menos que tenha aprendido a olhar atrás das cortinas no lugar sagrado e a ver pela luz da lâmpada dentro do véu. Se você olhou lá, sabe que quando Jesus Cristo está passando, o que os homens chamam de seus acidentes são todos intencionais. Os olhares do seu olho são todos ordenados eternamente. E quando ele olha para alguém, ele o faz de acordo com o propósito eterno e o decreto de Deus. O Senhor tinha olhado há muito tempo para aquele homem chamado Mateus. Então, na plenitude do tempo, Jesus Cristo precisava passar por aquele caminho e olhar com amor e misericórdia para aquele homem chamado Mateus. Ele o viu então porque, muito antes, ele o determinou. Não posso dizer como você aconteceu de estar aqui, meu querido amigo. Talvez um estranho em Londres e um estranho total a este tabernáculo, mas acredito que você foi trazido aqui para que o meu Senhor e Mestre possa vê-lo. Você, um homem chamado Mateus, ou João, ou Tiago, ou Tomás, ou qualquer que seja o seu nome, eu peço que este possa ser o momento em que você o verá e o ouvirá dizer: siga-me. E você sentirá uma bendita restrição para segui-lo sem questionamento ou hesitação, mas imediatamente deixará o que quer que tenha sido sua vida pecadora. Tudo o que até instantes atrás você amava com toda a força do coração, como Mateus amava o dinheiro, e se tornará seguidor de Cristo. Então, em primeiro lugar, este chamado de Mateus parecia acidental e improvável, mas era de acordo com o propósito eterno de Deus e, portanto, foi devidamente dado e respondido. Em segundo lugar, este chamado do homem chamado Mateus era inteiramente inesperado e não buscado.
Mateus não estava em oração quando Cristo o chamou. Ele estava em um negócio degradante, sentado na recepção de costume. Ele não estava ouvindo a pregação do Salvador, estava tomando das pessoas, contra a sua vontade, os impostos para o seu conquistador romano. Pelo que posso ver, ele nem sequer tinha pensado em Cristo. Seria um absurdo achar ou imaginar que ele tenha sido chamado antes para ser um crente em Cristo e que estivesse sendo chamado nesta ocasião para ser um dos discípulos. Pois não consigo imaginar alguém que tenha sido salvo por Cristo retornando ao negócio de um publicano. Era uma ocupação de extorsão o tempo todo. E quem é chamado a ser seguidor de Cristo não pratica extorsão dos seus semelhantes. Se esse é o seu emprego antes da conversão, ele o abandona quando chega a Cristo. Além disso, Mateus estava em um negócio enganoso. Nada é mais provável de prender e enredar o coração de um homem do que o amor pelo lucro. Essa é a coisa pegajosa que é o ouro e a prata, de que muitos são tão apaixonados. Muitas almas já foram presas por ela pelo grande caçador, o diabo, e muitos foram destruídos por ela. Os publicanos eram conhecidos e mal vistos por obter lucro pessoal e enriquecimento, extorquindo mais do que era devido. E nesse momento, Mateus não estava dando dinheiro, mas sentado na recepção de onde cada pobre homem devia ir entregar seu dinheiro suado. Não sei se Mateus teria coragem de seguir Cristo, mesmo se quisesse. Ele deve ter pensado que era muito indigno para seguir Cristo. E se tivesse ousado tentar, suponho que teria sido afastado pelos outros apóstolos. Eles teriam desdenhado dele e perguntado: quem você é para vir entre nós? Eles não ousaram fazê-lo depois que Cristo mesmo disse a Mateus: siga-me. Mas certamente não há indicação de que este homem chamado Mateus estivesse procurando Cristo ou sequer pensando nele. Mas enquanto sentado, cobrando suas taxas e impostos, Jesus veio até ele e disse: siga-me. Meu querido ouvinte, se você foi convertido, regenerado, pode ser que algo assim tenha sido verdade em seu caso. De qualquer forma, isto eu sei é verdade. Você, se você é realmente regenerado, não foi o primeiro a procurar Cristo, mas Cristo foi o primeiro a procurar você. Você era uma ovelha errante e não amava o curral, mas sua doce misericórdia saiu atrás de você. Sua graça soberana fez você pensativo e o levou a orar. O Espírito Santo inspirou em você sua primeira respiração de vida espiritual e assim você veio a Cristo. Foi assim, tenho certeza, que você não buscou primeiro a Cristo, mas Ele o buscou primeiro. Deixe-nos, os salvos, apresentar a oração a Deus agora, para que muitos aqui que nunca procuraram o Senhor possam encontrá-lo. Pois está escrito: sou encontrado por aqueles que não me procuraram. Eu disse: eis-me aqui para uma nação que não chamou pelo meu nome. Veja então a gratuidade da graça de Deus, a soberania de sua escolha. Admire isso no homem chamado Mateus. Admire ainda mais em você, qualquer que seja o seu nome. Terceiro, esta chamada de Mateus foi dada pelo Senhor Jesus com pleno conhecimento dele. Não diz que Mateus viu primeiro o Senhor, mas enquanto Jesus passava por ali, ele viu um homem chamado Mateus. Gosto de meditar sobre essas palavras. Ele viu um homem chamado Mateus, porque elas parecem ter muita instrução nelas. Cristo parou diante de onde Mateus estava sentado e, olhando para ele, viu todo o pecado que havia nele e todo o mal que ainda restava nele. Ele viu um homem chamado Mateus. Cristo tem um olhar investigativo, um olhar perspicaz, um olhar detectivo. Ele olhou Mateus de cima a baixo e viu tudo o que havia nele. Tudo que era secreto para os outros foi manifesto diante de seus olhos perfurantes. Ele viu um homem chamado Mateus. E eu acredito que Jesus viu mais em Mateus do que realmente havia em Mateus. Ou seja, que seu amor via bondade que a graça operaria em Mateus e então via essa bondade. Seu amor soberano via a graça soberana produzindo obediência e amor em Mateus e então já os via nele.
Não sei ao certo, mas pelo que posso ver, Mateus sempre foi chamado de Levi. O Senhor Jesus Cristo não viu um homem chamado Levi. Esse era seu antigo nome, mas ele viu Mateus como ele seria. Ele viu um homem chamado Mateus. Querido, quando o Senhor olhou para você mesmo, enquanto você era um pecador, ele viu um santo em você, embora só seus próprios olhos pudessem ver tanto assim. Ele via o que ele faria de você, e o que ele faria em você, ele já via em você. E ele o amou como alguém que ainda deveria ser um dos seus servos redimidos, e isto desde a eternidade. Acredito também que quando o Senhor Jesus Cristo viu Mateus com a pena na mão, ele disse a si mesmo: veja como eu dei a ele uma mão, uma pena hábil. Ele é o homem para escrever o primeiro dos 4 evangelhos. Jesus viu Mateus escrevendo enquanto anotava os nomes das pessoas e quanto elas pagavam. E ele disse a si mesmo: esse é o homem para escrever um dos evangelhos mais regulares e ordenados. Ele tem um hábito de escriturário. Ele é bom em manter as contas. Esse é o homem para o meu serviço. Como eu disse, Deus está trabalhando no homem tudo o que ele usará no futuro, muito antes desse homem ser chamado por ele. Ele estava produzindo tudo o que Saulo era, muito antes de chamá-lo, para que ele fosse hábil no que Deus decretou usá-lo. Eu não sei, querido amigo, o que o Senhor pode estar vendo em você hoje. Eu não sei tudo o que ele viu quando olhou para mim. Tenho medo de que ele não tenha visto em mim nada além de pecado, mal e vaidade. Mas acredito que ele tenha dito a si mesmo sobre mim: vejo um a quem posso ensinar minha verdade e que, quando ele tiver acesso a ela, lhe darei um coração para agarrá-la firmemente e nunca a largará. E um que não terá medo de falá-la onde quer que esteja. Então o Senhor viu o que ele faria soberanamente comigo e me pergunto o que ele pode fazer com você. Sente-se quieto, querido filho de Deus, e se pergunte por que o Senhor faria uso de você da forma como ele fez. E você que está começando a pensar em Jesus Cristo, sente-se quieto e diga: me pergunto o que ele pode fazer comigo. Há uma adaptação nos homens, mesmo enquanto eles estão não convertidos, que Deus colocou neles para seu futuro serviço. Lucas, você sabe, foi qualificado para escrever seu evangelho porque ele tinha sido médico. E Mateus foi qualificado para escrever o evangelho particular que nos deixou porque ele tinha sido cobrador de impostos. Ou seja, Deus, tendo escolhido um homem na eternidade, durante toda a sua vida, muito antes de o chamar, já o está preparando por sua providência para o que ele usará. Pode haver algo sobre seus hábitos de vida, sua constituição e sua condição que o qualificará para algum nicho especial na igreja de Deus nos anos futuros. Ó, feliz dia quando Jesus olhará para você e o chamará soberanamente a seguir a ele. Feliz dia quando ele olhou para alguns de nós e viu em nós o que o seu amor determinou colocar lá, para que ele pudesse nos tornar vasos de misericórdia prontos para o uso do Mestre. Avançando um pouco mais, quero que você observe, em quarto lugar, que a chamada de Mateus foi condescendente. Enquanto Jesus passava por ali, viu um homem chamado Mateus, sentado na cobrança de impostos, e disse a ele: siga-me. Cristo tinha a escolha de seus seguidores. Então, como ele escolheu um cobrador de impostos? O jugo romano era tão detestável para o filho livre de Abraão que ele não podia suportar o fato de que o romano, o idólatra, deveria ser senhor na Terra Santa. Então, se os romanos queriam que os judeus cobrassem os impostos, eles só poderiam obter pessoas que haviam perdido todo cuidado com a reputação pública. Eles podem não ser piores do que outras pessoas, talvez não sejam, mas são estimados como sendo os mais corruptos e párias de sua raça. Mas o Senhor Jesus Cristo vê este cobrador de impostos e diz a ele: siga-me. Ele não trará muito crédito para o seu mestre, pelo menos é o que aqueles ao seu redor dirão. Veja como este homem, Jesus Cristo, anda e pega lixo de pessoas, a escória. Ele está levando um cobrador de impostos como seu seguidor, o homem que se deu ao serviço dos opressores e que também é um opressor. Ele vai tê-lo e o chamou para si.
Agora, se o nazareno tivesse passado e visto um rabino culto ou um fariseu com seus filactérios, alguém que havia ampliado as bordas de sua vestimenta, se Jesus tivesse chamado ele, teria dado uma respeitabilidade à comunidade. Sim, mas acontece que o Senhor Jesus Cristo não se importa com esse tipo de respeitabilidade em nada. Ele é tão respeitável em si mesmo, no sentido mais alto de ser respeitado, que tem honra o suficiente e de sobra para todo o seu povo. E ele pode condescender, sem risco, de chamar para sua companhia imediata, para ser um dos seus seguidores pessoais, um homem chamado Mateus, mesmo sendo coletor de impostos romanos. Diz alguém, mas eu não posso pensar que ele vai me chamar algum dia. Mas eu posso pensar que ele irá. Você se lembra de John Newton, que havia sido traficante de escravos e mais, que havia sido ele mesmo um escravo, literalmente um escravo, além de escravo das piores paixões? Ainda assim, deixe a igreja de St. Mary Woolnoth contar como, por longos anos, o glorioso evangelho do Deus bendito soou do seu púlpito de um que havia sido um blasfemador, mas que se tornou um ministro de Cristo do mais alto e nobre tipo. Sim, o Senhor Jesus Cristo adora procurar os publicanos, os mais baixos dos baixos, e dizer a eles: siga-me, entre na minha companhia, ande atrás de mim, se torne meu servo, confie e descanse no meu evangelho, eu farei uso de você. Ele ainda escolhe pessoas como essas para se tornarem proclamadores de sua palavra. Que ele possa assim chamar alguns de vocês. Bem, você diz, foi uma grande condescendência quando o Senhor chamou Mateus, o cobrador de impostos. Sim, mas não foi uma condescendência igual quando ele chamou você e a mim? Homem ou mulher, qualquer que seja o seu nome, sente-se e se pergunte, e adore a amorosa condescendência que escolheu até você para ser seguidor de Cristo. Novamente, queridos amigos, espero não cansá-los enquanto tento trazer este caso de Mateus completamente diante de vocês, desejando sempre que vocês possam se ver nele. Observem a seguir que esta chamada de Mateus foi sublimemente simples. Aqui está em poucas palavras. Ele diz: não foi João que disse, nem Tiago, nem nenhum dos apóstolos, mas ele diz. E não é minha pregação, nem a sua pregação, nem a pregação de um arcebispo que pode salvar almas. Ele diz. E é quando o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Divino, diz a um homem: siga-me, que então o trabalho decisivo e soberano é feito. Ele não disse à escuridão primordial: haja luz, e houve luz. E Deus, o onipotente e eterno, tem apenas que falar com o homem, e o mesmo resultado se seguirá. Ele diz a ele: siga-me. Então imediatamente, tão simples quanto possível, o registro diz: ele se levantou e o seguiu. Não há palavreado, nem sacerdócio, nem sacramentarismo. Ele diz: siga-me, e ele se levantou e o seguiu. Esse é o caminho da salvação. Cristo chama enquanto você está em seu pecado, deixe-o e você o deixa. Ele te chama para confiar nele e você confia nele. E confiando nele, você é salvo, pois aquele que crê no Filho tem vida eterna. É assim que você foi salvo, querido amigo? Eu sei que é. Ainda assim, você costumava se preocupar e se angustiar e ficar ansioso e dizer a si mesmo: quero sentir, quero ver, quero experimentar. Agora você se livrou de todos esses erros, espero eu. Não há nada mais sublime do que sua conversão, mas não há nada mais simples. E quanto a vocês, queridos amigos, que estão procurando sinais e maravilhas, ou então vocês não acreditarão, eu gostaria que vocês abandonassem essa ideia tola, pois não há sinal e nenhuma maravilha que seja igual a isso, que Cristo deva dizer ao coração morto soberanamente: viva, e ele vive. Que ele deva dizer ao coração incrédulo: acredite, e ele acredita. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo a você, pecador: acredite no Senhor Jesus Cristo. E se ele realmente estiver falando por mim, você acreditará nele, e você se levantará e o seguirá. Então, a chamada de Mateus para seguir Cristo foi sublimemente simples. Observe também que foi imediatamente eficaz. O Senhor Jesus Cristo disse a ele: siga-me, e ele se levantou e o seguiu. Mateus seguiu imediatamente.
Alguns poderiam ter esperado e guardado as moedas, mas não parece que Mateus tenha feito isso. Ele se levantou e o seguiu. Ele não disse a Cristo: eu preciso entrar com os valores no final desta página. Aqui há muitas pessoas com cestas de peixes. Preciso ver quanto posso tirar delas e assim finalizar minha contabilidade. Não. Ele se levantou e o seguiu. Quando o homem é convertido, ele é convertido de uma vez por todas. É como Lázaro saindo do túmulo. Ele sairá imediatamente de qualquer coisa errada que esteja fazendo. Já ouvi falar de um publicano, quero dizer, o outro tipo de publicano, não cobrador de impostos, que era grande entusiasta e comerciante de bebida, e que por meio da bebida tinha enviado muitos à perdição. Mas o dia em que ele se converteu, ele destruiu seu letreiro e acabou para sempre com o tráfico maligno. Quando há algo profundamente errado, seja o que for, gosto de ver os homens destruí-lo e acabar com isso. Limpe todo o traço disso de sua casa. Não tente manter nem mesmo um pedaço dele ou fazer uma coisa errada e dizer: vou dar os lucros ao Senhor Jesus Cristo. Ele não vai pegar o dinheiro que está manchado com o sangue das almas. Deixe o comércio maligno e acabe com ele. Todo tipo de pecado e todo tipo de mal, quer seja o que for, será deixado assim que a graça efetiva chegar a um homem. Não acredito que alguém jamais arrependa-se aos poucos. É de uma vez por todas que ele o faz. Ele se vira imediatamente e obedece ao chamado soberano do Senhor. Siga-me. Jesus disse a Mateus: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Diz um: foi assim? Sim, foi. Eu não estou falando sobre coisas que são suposições. Estou falando sobre fatos. Jesus passou por ali, viu um homem chamado Mateus sentado no lugar de recebimento de impostos e ele lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Conheço outro homem, não chamado Mateus, mas Carlos, e o Senhor disse a ele: siga-me. E ele também se levantou e o seguiu. Se eu pedisse a todos os homens cristãos aqui agora, João, Tiago, Samuel ou qualquer outro nome que ouviram Jesus Cristo dizer siga-me e que o seguiram, para se levantar, não sobraria muitos de vocês sentados, espero. E vocês, mulheres piedosas também, sabem que foi só o chamado soberano do Senhor Jesus Cristo para vocês que as trouxe até Ele naquele momento. A chamada a Mateus foi a chamada da graça eficaz. Onde está a palavra de um rei, há poder. E Jesus Cristo falou a Mateus a palavra do rei. Ele disse: siga-me, e Mateus o seguiu. Já ouvi dizer que quando a rainha manda alguém vir vê-la, ela não solicita a alegria de sua companhia, mas ela manda sua ordem para ele vir. É assim que os reis e rainhas falam. E é assim com o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele diz: siga-me. E pregando a você no seu nome, não dizemos: querido amigo, se quiser, converta-se, mas dizemos: assim diz o Senhor, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E com esse comando vem o poder da palavra de um rei. E se o Espírito Santo usa essas palavras e faz um chamado eficaz e soberano no coração, o homem específico vem. E assim os pecadores são salvos. Jesus disse a Mateus: siga-me, e ele se levantou e o seguiu. Por fim, a chamada de Mateus foi uma porta de esperança para outros pecadores. Eu venho falando principalmente sobre conversão pessoal, e talvez alguém diga: você sabe, Senhor, devemos pensar em outras pessoas além de nós mesmos. Exatamente. E nunca há um homem que é salvo que queira ir para o céu sozinho. Então, quando o Senhor Jesus Cristo viu um homem chamado Mateus e ordenou que o publicano o seguisse, sua salvação encorajou outros publicanos a vir a Jesus. Cristo viu muitos outros publicanos e pecadores a quem ele pretendia atrair para si mesmo por meio desse homem chamado Mateus. Ele se tornaria uma isca para uma grande multidão de outros como ele. Na verdade, através de Mateus, Deus tem falado a todos nós através dos séculos. Em seguida, sua casa aberta deu oportunidade a seus amigos de ouvir Jesus. Logo que Mateus foi chamado e levado a seguir o Senhor Jesus, ele disse a si mesmo: agora, o que posso fazer pelo meu novo mestre? Tenho uma boa casa grande, onde costumo trancar os bens das pessoas até que paguem suas dívidas.
a alfândega, a casa de costume, onde guardo suas mercadorias em depósito. Aqui, João, Tomás, Maria, venham e limpem esta sala. Coloque uma longa mesa no meio. Vou convidar todos os meus velhos amigos. Eles sabem como eu era. Vou convidá-los para jantar. E não será um jantar ruim, será o melhor jantar que eles já tiveram. Mateus fez uma grande festa em sua própria casa e disse ao Senhor Jesus: Tu me ordenaste seguir a ti, e estou tentando fazê-lo. E uma forma de seguir a ti é que eu vou dar uma grande festa em minha casa hoje à noite e trazer todos os meus velhos companheiros. Tu, meu Senhor, seria tão bondoso de vir e sentar na cabeceira da mesa e conversar com eles. Eles estarão em melhor humor para ouvir depois de eu tê-los alimentado bem. Tu virás, e quando eles estiverem felizes em torno da minha mesa, farás por eles o que fizeste por mim. Talvez, Senhor, se tu disseres que Mateus se tornou o seu seguidor, eles dirão: o que, Mateus? Ele segue Cristo? Bem, quem deve ser esse Cristo para ter um seguidor como Mateus? Certamente ele terá a nós também, pois somos como Mateus, e iremos a ele como Mateus foi a ele, se ele apenas falar a palavra de poder para nós, como fez com Mateus. Então, a chamada de Mateus foi a forma de Cristo de trazer muitos perdidos ao conhecimento da verdade e à salvação eterna. Agora, foi assim com você, amigo querido. Homem chamado João, Tomás, Samuel, mulher chamada Maria, Jane, ou o que quer que seja. Você trouxe alguém mais para Jesus? Você trouxe seus filhos para Jesus? Suas orações trouxeram seu marido para Jesus? Seus apelos trouxeram seus irmãos para Jesus? Senão, você ainda não cumpriu o que deveria ser sua vida. Peça ao Senhor que o ajude agora a começar com alguém de sua própria esfera e posição, com quem você terá a maior medida de influência do que de outro qualquer homem. No dia em que você for chamado eficazmente e for convertido, tente conversar com aqueles que eram seus colegas de escola. Você foi convertido em uma fábrica? Não hesite em falar com seus colegas de trabalho. Você é uma pessoa de posição? Você ocupa uma posição elevada no mundo elegante? Não tenha vergonha de seu mestre, mas introduza a Cristo no salão e deixe-o ter um pé entre os mais altos da terra. Que cada homem, de acordo com a sua chamada, sinta: aquele que me mandou segui-lo, me mandou fazer isso para que outros possam, através da minha intermediação, ser levados a seguir também. Deus abençoe você neste santo serviço. Sinto-me como se tivesse que encerrar meu discurso apenas dizendo que, assim como o Senhor viu um homem chamado Mateus, e assim como ele viu você, agora tente retornar esse olhar de amor e vê-lo. Considere quão grande era esse homem, e assim como Cristo foi à mesa de Mateus, agora convido você, que é crente em Jesus Cristo, para vir à sua mesa, ao vinho e ao pão. E apesar de você não estar agora numerado com publicanos e pecadores, mas com seu povo redimido, ainda será a sua grande alegria admirar-se, enquanto senta aqui, que seu mestre ainda condescende em comer com publicanos e pecadores. Que Deus abençoe você e salve toda essa grande multidão aqui presente, pelo amor do seu nome querido. Amém, queridos. Amém. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz.
te chama. A minha graça te salva.